Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início à nossa sexta aula de assistência em primeiros socorros. A aula hoje vai abordar sobre traumatismos, tá? E ao final dessa aula, eu já mando para vocês pelo WhatsApp o link da atividade avaliativa que vocês têm que fazer. Bom, vou começar falando para vocês sobre traumatismos crânioencefálicos, né? Traumatismo crânioencefálico, pessoal, ou TCE, é um problema grave de saúde pública decorrente de uma condição de um acidente, né, ou mais comumente, onde ocorre um trauma tanto na região craniana, na estrutura craniana, quanto na massa encefálica, tá? Ele é definido como qualquer agressão que acarreta lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo. E, de um modo geral, encontra-se dividido de acordo com a sua intensidade, em grave, moderado e leve. Então, vai ser de acordo com a extensão desse traumatismo, o tecido que acometeu esse traumatismo, para ele ser classificado em grave, moderado e leve, tá? Existem dois tipos de lesões cranianas, ó. Lesão cerebral primária e lesão cerebral secundária. A lesão cerebral primária é aquela resultante da lesão mecânica que ocorre no momento do trauma, em decorrência do impacto. Então, a pessoa sofreu um acidente e já apareceu essa lesão cerebral. Na lesão cerebral secundária, ela não está diretamente relacionada ao trauma em si, no momento do trauma. Ela vai aparecer após esse trauma inicial e ela é definida como uma lesão neuronal decorrente da resposta local ou sistêmica à lesão inicial. Então, a secundária, ela aparece depois. Às vezes a pessoa sofre um acidente, bate com a cabeça, faz um monte de exame e não tem nada, dá tudo negativo. Passado algumas horas, ela começa a apresentar uma sintomatologia diferente, não esperada. Quando a gente vai observar e vai refazer novos exames, observa-se uma lesão cerebral que apareceu após esse impacto, tá? As principais causas, né, de traumatismo crânioencefálico são acidentes automobilísticos, atropelamentos, acidentes ciclísticos e motociclísticos, mergulho em águas raras, agressões, quedas, projéteis de arma de fogo. Então, essas são as principais causas que levam a uma situação de traumatismo crânioencefálico. Com relação ao mecanismo de trauma craniano, gente, eles podem ser um trauma fechado ou um trauma aberto. A gente fala que um trauma é fechado, né, quando não tem extravasamento de sangue, a gente não vê ruptura de tecidos. Então, teve uma lesão, comprometeu a massa encefálica, por exemplo, né, ou mesmo estrutura óssea craniana, mas não teve ruptura do tecido, do couro cabeludo. Então, é um trauma que ficou ali fechado, contido no couro cabeludo. E um trauma aberto é quando é causado, por exemplo, por armas de fogo, lesões penetrantes, tá? Onde tem um extravasamento de conteúdo. Ó, aqui um outro exemplo, né? Um trauma fechado. Ele teve um trauma, teve ruptura, né, de estrutura óssea, mas não teve ruptura de tecido mole. Então, não teve couro cabeludo afetado. Aqui um trauma aberto, né? Então, teve um corte, teve saída de conteúdo interno. Outro exemplo de trauma aberto também é uma facada, certo? Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre concussão. É a perda temporária da consciência que resulta de uma interrupção transitória no funcionamento normal do cérebro. Então, geralmente, ele vem como consequência de um choque, né, de uma pancada, onde a pessoa ela perde essa consciência, ela fica desacordada e logo após ela pode ou não retomar essa consciência, tá? Contusão é diferente, é uma lesão no tecido cerebral. São pequenas quantidades reais de sangramento que ocorrem dentro ali da cavidade craniana, da calota craniana, no tecido cerebral. Então, por exemplo, se a gente pegar um bebezinho e chacoalhar, o encéfalo dele vai ficar batendo contra
o osso frontal e osso occipital. Esse impacto pode causar uma contusão, tá? Num traumatismo encefálico, tá, pessoal? Então, é quando tem uma pancada e eu tenho uma pequena quantidade de extravasamento de sangue. Hemorragia intracraniana já é um sangramento em maior quantidade, um sangramento significativo, tá? Ela vai ocorrer dentro do crânio. É uma complicação muito séria de uma lesão crânioencefálica, ou seja, de uma lesão, de um traumatismo crânioencefálico, com uma alta taxa de mortalidade em virtude da elevação da pressão intracraniana. Quando esse sangue se extravasa dentro da calota craniana, ocorre um aumento da pressão intracraniana. Então, se esse aumento da pressão intracraniana não for contido, não for controlado rapidamente, conseguir uma estabilização dessa pressão intracraniana, a pessoa pode sim chegar a óbito,